Olá, todo mundo. Com grande satisfação que eu estou aqui para fazer a apresentação desse trabalho, né, da disciplina de Historiografia Brasileira, uma das últimas disciplinas. Estamos finalizando o nosso percurso acadêmico, né, o oitavo semestre, e essa disciplina de Historiografia Brasileira tivemos a honra de ter como nosso facilitador o nosso professor o nosso professor Damasceno, né, que esteve conosco, passou muitas informações, muitos assuntos interessantes sobre a historiografia brasileira. E dentro desse conceito nós vamos trabalhar dentro das nossas últimas disciplinas, e essa é uma das últimas dentro do nosso caminho acadêmico, que é a historiografia brasileira. E temos aqui a nossa equipe, que é composta dos nossos integrantes, Diego, o Márcio, que é esse que vos fala aqui, Ludgarda e Karine. Que a nossa equipe foi formada dessa forma, dentro desse conceito, e há uma divisão de tarefa da equipe para que a gente pudesse tentar levar o do melhor possível o nosso trabalho, né, como forma de informação diante das nossas pesquisas. Então a equipe é formada por esses integrantes e que a gente espera que seja alcançado de uma forma positiva o nosso trabalho a todos, né? E o nosso tema do nosso trabalho, diante do que foi escolhido, ele diz que é o seguinte: o nosso tema é esse, história cultural e historiografia brasileira. Então, dentro dessa perspectiva, né, desse pensamento, o tema vai logo sugerir, de início, né, uma reflexão sobre a historiografia recente, né, uma historiografia produzida nos últimos 20 anos, né, nos programas de pós-graduação espalhados pelo Brasil. Mas também ainda podemos nos referir, né, diante disso, na historiografia muito inspirada ainda, que com relativo atraso, a gente pode falar na historiografia francesa das mentalidades, que passou a se difundir entre nós a partir ali dos fins da década de 1970, né? Ou também, a gente também vai fazer essa releitura, essa lembrança também da historiografia inspirada nas vertentes mais críticas históricas das mentalidades, né? A exemplo da história cultural italiana, né? De Carlo Zingborn ou Giovanni Levi, né? Esses autores que praticamente eles fundaram ali a história da microhistória, né? Desse conceito. Mas assim, falando de historiografia cultural, historiografia brasileira, ainda na historiografia, né, a gente vai ver a historiografia derivada da obra do Roger Carter, né? Este um tanto ligado à tradição das escolas das análises, né? Mas embora crítico a uma história social totalizante, em favor das representações, né? Tinha esse pensamento, né? Embora crítico a uma história social totalizante, em favor das representações. Ou também, dentro desse campo da historiografia, né, ligada à história, nós temos a historiografia ligada à história sociocultural britânica, né? Especialmente a do Edward Palmer Thompson, cuja trajetória pouco tem a ver com as vertentes acima, sendo da corrente mais marxista, ele é a corrente mais marxista que procurou dimensionar a luta de classes, né, e os movimentos sociais no campo da cultura. Então, dentro daí é a apresentação aí do nosso tema diante dessa do que seria a historiografia brasileira. E dentro da nossa problematização, nós vamos aqui nesse momento citar um pouquinho, né, de alguns autores, né, que está dentro desse contexto de historiografia. E a gente começa com Roger Carter, que é um historiador francês, vinculado à quarta geração das escolas dos análises. E ele diz que o objetivo da história cultural é identificar modos de apreensão da realidade social. E quais são esses modos? São modos de ler a realidade. E isso dentro de diferentes contextos, né? Onde os homens concebem o meio social no qual estão envolvidos.
E também tem um objetivo da história cultural, são os esquemas intelectuais, né, que por meio das quais os homens se apropriam do mundo circundante, né? Esses esquemas intelectuais que traz o homem com esse pensamento intelectual, que ele vai se apropriar do mundo que o rodeia, né? A sociedade que está ali, que há uma influência da sociedade na construção do homem. Da mesma forma, a sociedade também tem uma influência causada por esses homens também, por serem homens intelectuais, né? Então, dentro da história cultural, segundo Carter, ele quer descrever essas formas sociais de construção da realidade, né? Os modos como os grupos constroem, elaboram, sematizam o mundo, né? Então ele quer trabalhar em cima disso. Como é que isso acontece, né? Como é que esses grupos conseguem elaborar e construir uma sociedade? Qual a influência desse grupo dentro da sociedade? Então, assim, dentro desse campo da história, mas aí dentro do campo realmente da historiografia, é impossível a gente não lembrar de forma nenhuma, né, do alemão Karl von Martius, né, que nos anos de 1840 ele nos deixa algumas pistas, né? Ele ganha o concurso promovido pelo IHGB com seu texto sobre como escrever a história do Brasil. E nesse pensamento, o von Martius valorizou como chave explicativa a função das raças, a fusão das raças, né? A fusão, a união, né? Como essas raças, né? Essa palavra raças que era usada, como é que os povos de diferentes etnias, como é que eles se juntaram, como é que acontece essa fusão, essa mistura que hoje nós temos no nosso Brasil. E ele faz isso, né, ele quer falar muito mais como coisa explicativa a fusão das raças do que propriamente dito as culturas, né? Ele enfatizando muitíssimo, né, a contribuição portuguesa e subestimando a africana. Então a gente vê que aqui ele coloca os portugueses como alguém muito soberano, né? Soberano, os europeus soberanos em relação aos africanos. E aí a gente consegue enxergar muito bem isso. Mas também, né, mesmo com esses pensamentos, esses naturalistas sem dúvida plantaram sementes mais tarde, né, regadas por outros historiadores, sociólogos e antropólogos. E dentro desse contexto, um dos primeiros foi Gilberto Freire, né, dentro da nossa historiografia brasileira. Então, portanto, a historiografia brasileira consiste no conjunto de grandes obras escritas por brasileiros e estrangeiros, né, que tratam de pensar a forma do Brasil e do povo brasileiro sob variados pontos de vista. E um dos nossos desafios dentro disso, e aqui nós vamos trazer como problematização, é como levar isso, como mostrar isso aos nossos alunos, né? A importância da historiografia brasileira. Porque não é tão fácil de se tratar isso, né? Dentro da sala de aula não é fácil tratar a historiografia brasileira. Mas também não é nada impossível diante da nossa realidade. Um caminho que seria possível para a gente chegar a isso seria mostrar a história da historiografia brasileira através de seus principais autores, né, e obras, né, e começar pela história da fundação do IHGB, né, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que no século XIX, e do concurso que esse instituto promoveu, né, para eleger o melhor trabalho que indicasse como se devia escrever a história do Brasil. Então esse concurso, como a gente já sabe, viu, né, há pouco tempo, que foi vencido por um estrangeiro, o alemão von Martius, né, como seu ensaio, como a sua obra para concorrer ao concurso, também se intitulava como se deve escrever a história do Brasil. Então, nessa perspectiva, Varinfas, ele diz que a historiografia brasileira pode ser definida em uma palavra: nova história. E essa nova história que se passou a praticar no Brasil nas últimas décadas do século XX,
né, se passou a praticar aí. Uma nova história que, como expressão, aparecia muito mais, né, no vocabulário de seus críticos do que eram assumidos pelos então jovens historiadores da época, que passaram a estudar as mentalidades da sociedade, a sexualidade, a religiosidade, né, ou as circularidades culturais de todo esse povo. Que depois isso vinha aflorar muito mais, os estudos iam colocar muito mais adiante esse estudo sobre isso, sobre a forma de se comportar, a forma de viver, a forma de encarar a sexualidade nos tempos, né? E dentro desse nosso trabalho, qual seriam, né? A gente pensou, a equipe se reúne, qual a estratégia usada para a elaboração até chegar nesse momento aqui. Então, o nosso trabalho ele foi elaborado com as estratégias a partir do momento em que a gente parte do pressuposto de fazer as pesquisas bibliográficas, né, desses autores, de fontes seguras, a divisão de tarefa dentro da equipe, a partir do momento de preparação, até chegar agora no momento de execução. Então foi dessa forma que a gente fez o nosso trabalho. As estratégias usadas, se fosse para trabalhar dentro de sala de aula também, se entra aqui um pouquinho dessas estratégias que poderiam ser usadas, seriam sim levar textos, né, imagens para dentro da sala de aula para que os alunos se apropriassem do assunto. E nós usamos também como estratégia aqui, né, a forma digital para que pudesse o assunto chegar a mais pessoas, né? E dessa forma a gente chega aqui no final. O nosso muito obrigado a quem puder assistir o nosso vídeo. Muito obrigado ao nosso professor, né, por todo o assunto trabalhado, por esse nosso momento tão especial. E que a gente tenha um bom final de curso e que cada um de nós possamos ter crescido um pouco mais, né, fortificado um pouco mais os nossos conhecimentos em mais uma disciplina de história, que a gente possa ser realmente professores e professoras que a partir de hoje, de amanhã, façam a educação de forma diferenciada e que a gente possa fazer pessoas realmente, cidadãos que possam pensar e raciocinar e ter o seu senso crítico diante da nossa realidade. O nosso muito obrigado.